Nós vamos para a palavra, em Gênesis, capítulo de número 37, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim o texto, preste muita atenção nisso. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas dos seus irmãos, com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, no mesmo capítulo, versículo de número 25. E depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos-nos a sua morte? Vinde, vendemos-nos a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Versículo 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, e tingiram a sua túnica com sangue. Vamos alguns capítulos à frente, vire a página, capítulo de número 39 e o versículo de número 12. Nós vamos fazer algo diferente aqui, nós vamos ler uma grande quantidade de versículos, mas fique tranquilo que tudo é para o nosso melhor entendimento. 39, 12. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, e entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Capítulo 41, versículo 14. 41 e 14. Então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. Versículo 42 deste mesmo capítulo, para nós encerrarmos a leitura. E tirou o faraó o anel de sua mão, pôs na mão de José, e fez vestir de vestes de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Só até aqui você pode tomar seu assento, dando glórias e adorando o nome do Senhor. Eu estava desde segunda-feira com uma palavra no meu coração. Esse final de semana eu acabei estudando, eu acabei mergulhando um pouco no texto, mas hoje à tarde o Espírito Santo decidiu ministrar algumas coisas diferentes ao meu coração. E essa palavra, ela veio à tona na minha mente, no meu coração. E eu quero ministrar um pouco aqui sobre as 3 túnicas de um sonhador. A túnica do chamado, a túnica do processo e a túnica da honra. Queridos, bem verdade é que quando se trata da história de José, existe uma máxima muito grande referente a quem José era, quem José foi. José, ele é alvo de hinos, de canções, e muitas vezes isso traz em nós algumas dúvidas, porque tem aqueles que cantam: não conte os seus sonhos para ninguém. Já tem aqueles que gostam de cantar: sonha mesmo, você tem que sonhar. Dentro desse quesito de sonhos, de pensamentos, criou-se então essa máxima em que José é o filhinho do papai, José é o sonhador, José é aquele que traz a má fama, José é o X9, José é o privilegiado. Mas a grande verdade é que, lendo a história e analisando um pouco, eu vou descobrir que José era totalmente contrário disso tudo que eu falei para vocês. Por quê, pregador? Porque José, ele é o último da fila. No que tange ao início da sua história, quando nós lemos aqui com 17 anos de idade, ele era o 11º filho de Jacó. Ou seja, havia 10 irmãos na sua frente que iriam receber privilégios, direitos e herança. José era alguém que nasceu fadado a viver a sua vida inteira trabalhando como pastor de ovelhas,
no rebanho do seu pai. Se não bastasse esse fardo, José também é alguém que ele nasce em um tempo, em uma família conturbada. Afinal de contas, ele é filho de Jacó. Ele é filho de alguém que começou a sua história totalmente equivocado e errado, porque ele é intitulado suplantador, agarrador de calcanhar. O contexto é tão desequilibrado que José vai ver o seu pai tendo outras mulheres, filhos de outras mulheres, e uma casa totalmente conturbada em guerra. Só que nesse contexto de rejeição, nesse contexto de estar em último lugar da fila, que nós vamos ver aqui que José adentrava dentro da tenda do seu pai Jacó. E diz o texto que ele trazia a má fama dos seus irmãos ao seu pai. Essa má fama aqui que o escritor vai usar, não é uma má fama no intuito de denegrir os seus irmãos para proveito próprio. Pelo contrário, essa má fama aqui que o escritor está escrevendo, está intitulando, usando essas palavras, dá no sentido de que José entende que os seus irmãos estão defraudando a casa do seu pai, estão defraudando as ovelhas, a herança do seu pai. E como sinal de amor e de honra, ele decide entrar dentro da tenda e dizer: pai, eu te amo tanto, eu tenho tanto respeito pelo Senhor, pela sua casa, eu tenho tanta honra por você, que eu não posso deixar que os meus irmãos continuem fazendo o que estão fazendo com as suas ovelhas. E através desse relacionamento de honra, de comunhão, diz o texto que Jacó vai confeccionar, vai fazer uma túnica de várias cores e vai dar de presente a José. Essa túnica aqui não é apenas uma vestimenta bonita, pelo contrário. Essa túnica aqui, ela tinha um simbolismo e um significado extraordinário e importante na vida de José. Porque quando José recebe a túnica, o pai está dando um recado muito claro a ele. E que recado é esse, pregador? Ô José, eu estou te tirando do último lugar da fila e estou te colocando em primeiro lugar. A partir de hoje você tem primogenitura, você tem lugar de honra, você tem lugar de liderança sobre as minhas possessões, meus rebanhos e os seus irmãos. José recebe uma túnica de chamado, José recebe uma túnica de amor, José recebe uma túnica de honra. E ao ler o texto eu gosto disso. Por quê, pregador? Porque nós lemos aqui no versículo, ou melhor dizendo, no capítulo de número 37, quando se trata dos irmãos de José, o texto é claro em dizer: e Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai. Agora, quando o escritor, o autor vai escrever a respeito da história daquele menino que tinha tudo para dar errado, mas decidiu honrar o pai, o texto vai dizer: e Israel amava mais a José do que todos os seus irmãos. Para aqueles que estavam roubando e defraudando o rebanho do pai, ele era Jacó, agarrador de calcanhar, suplantador. Mas para aquele que estava honrando, amando, entrando em um ambiente de comunhão com o pai, ele era Israel, aquele que luta com o anjo, aquele que luta com Deus, aquele que tem uma vida, um coração, um espírito e uma mentalidade totalmente transformada e renovada. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Para mim começar a aplicar, você começar a entender e dar glória. Enquanto José estava fora da tenda, ele era o 11º filho. Enquanto José estava longe da comunhão do pai, ele era só mais um naquela fila. Ele era só mais um fadado a viver uma vida medíocre. Agora, quando ele decidiu entrar dentro da tenda e abraçar o pai, honrar ao pai, amar o pai, independente da circunstância que ele estava vivendo, independente daquilo que ele estava carregando sobre a sua história, o texto vai dizer que para ele não era Jacó, para ele era Israel. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Para mim começar a aplicar e o Espírito Santo começar a ministrar conforme a maneira e a forma que ele quiser. Deus está dizendo ao teu coração nessa noite: enquanto
Enquanto você decide entrar dentro dessa tenda, e quando falo em tenda aqui, falo em quarto, falo em ambiente de comunhão, o Pai está de braços abertos, com uma túnica, com comunhão, com graça, com honra e com mudança de história para a tua vida. E quem acredita nisso, para nós começar, por gentileza, abre a tua boca, levante uma de suas mãos o mais alto que você pode e libere uma palavra de adoração a Deus. O escritor Martin Lloyd Jones vai dizer que uma túnica que tem as minhas medidas necessita do abraço do Pai. Enquanto José se aproximava do seu pai, enquanto o seu pai abraçava José, ele estava tirando ali, oh glória a Deus, as medidas da túnica, as medidas daquele chamado. Fora da tenda, fora do quarto, José é só mais um, mas dentro do quarto, em contato com o pai, honrando e amando o pai, ele era o primeiro da fila, ele era o filho amado, ele era aquele que recebeu a túnica. Mateus 6:6, Jesus declara nos ensinando: quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. Eu li isso e o Espírito Santo ministrou forte ao meu coração, porque Jesus nos ensina e declara no tempo presente: você vai orar ao teu pai que está em secreto. Porque aqueles que observam a beleza do meu e do seu chamado, aqueles que observam esse culto acontecendo, esse conjunto cantando de maneira linda, os nossos pastores ministrando e conduzindo a igreja, não entendem ou muitas vezes não conseguem observar que o chamado que carregamos, que o chamado que você carrega, ele não é apenas bonito, muitas vezes ele pesa, muitas vezes ele limita a nossa velocidade, muitas vezes ele limita a nossa movimentação. José recebe uma túnica, José recebe um chamado, e através desse chamado diz o texto que ele vai ter 2 sonhos. E esses 2 sonhos, você conhece a história, eu vou correr aqui, vão causar ciúmes, inveja, revolta entre os seus irmãos, ao ponto de eles prenderem José e decidirem lançá-lo em uma cova. Dentro dessa cova, eles vão avistar uma caravana mestiça de ismaelitas e amalequitas. E dentro dessa caravana mestiça, eles decidem vender José. O texto vai dizer que essa caravana trazia consigo o bálsamo de Gileade, perfumes e especiarias que estavam indo justamente para ser vendido ao Egito. José então ele é colocado em meio a essas especiarias. José é colocado em meio a essa caravana e ele caminha rumo ao Egito, ferido, vendido, magoado, triste, sem qualquer expectativa de vida, porque agora nem a túnica ele tinha mais, porque ela foi rasgada e embanhada no sangue de um animal. Só que eu achei extraordinário aqui, porque eu parei para ler, meditar e analisar o texto. Daí parece que essa história saltou da Bíblia e o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque essa caravana não era uma caravana que comprava e vendia escravos, não. Era uma caravana que carregava consigo o bálsamo de Gileade. Eles eram vendedores, e guarde isso na sua mente e no seu coração, de especiarias, de perfume, e principalmente do tão famoso bálsamo de Gileade, que você conhece muito bem, que era uma especiaria cara, usada justamente para sarar e curar feridas. José está andando naquele caminho, ferido, sem direitos, sem sonhos, sem nome, sem projetos, mas ele está em meio às especiarias, ele está em meio aos bálsamos, ele está em meio aos perfumes. Alguém entendeu aqui no meio? Mas eu vou aplicar isso aqui e vou melhorar para te entender e dar glória também. Eu estava lendo, um pastor de São Paulo trouxe uma biografia incrível a respeito da história de José. E ele fez uma exegese que mexeu comigo. Porque ele falou assim: na medida que a carruagem daquela caravana andava, cada buraco,
cada desnível da estrada que a carroça passava, era um pouco de bálsamo que saía do vaso e caía sobre as feridas de José. Era um pouco de perfume que caía do vaso e caía sobre a cabeça de José. José está caminhando rumo a um processo, e em meio a esse processo também haverá uma promessa, um propósito e um chamado de Deus. Todo ferido, todo machucado, feridas no corpo, mas também feridas no coração e na alma. Mas enquanto ele vai caminhando rumo ao Egito, tem bálsamo de Gileade, oh glória, sendo derramado sobre as feridas dele. Tem perfume, alguém já entendeu e deu glória, sendo derramado sobre a cabeça dele. Deixa eu ser profeta aqui para o teu coração, que eu estou sentindo já o Espírito Santo movimentando o ambiente. Ele está dizendo: eu sei como você adentrou por essa porta, talvez ferido, talvez machucado, talvez sem sonhos e sem perspectiva de vida. Só que fica tranquilo, nessa noite, em meio ao caminho do processo e do chamado, tem bálsamo de Deus sendo derramado sobre a tua cabeça, tem bálsamo de Deus sendo derramado sobre as tuas feridas. Você não está entendendo aonde essa caravana está te levando, você não está entendendo aonde o céu está direcionando a rota da tua história, mas eu vim ser profeta para a vida de alguém aqui e profetizar que o Espírito Santo de Deus tem cura para você aqui, o Espírito Santo de Deus tem cura para o teu coração aqui, o Espírito Santo de Deus tem cura para a tua casa aqui. E quem recebe essa cura, quem recebe esse bálsamo, levante a tua mão mais alto que você pode. Uma mão é pouca, levante as duas. É noite de mudança de vida, é noite de mudança de cativeiro. Receba a cura que desce do céu aí, receba a graça que desce do céu aí. Eles chegam ao Egito, e José agora é, como eu costumo dizer, um escravo entre as especiarias. Eu falei, repito, aquela caravana não era uma caravana de escravos. Portanto, dentro do mercado do Egito, havia sim um lugar preparado para escravos, para a venda de escravos. Mas também havia uma área nobre, separada para a venda de produtos especiais, de bálsamo, de perfume e de especiarias. O texto ele não nos dá esses detalhes, mas a minha mente de pregador, ela vai longe. Eu começo a pensar e meditar na cena. Pensa isso aqui comigo, mastiga a mensagem. Lá está José em meio às especiarias, banhado do bálsamo e do perfume mais caro que tinha. De repente aparece nada mais, nada menos que Potifar. A compra das especiarias, a compra do perfume, era destinado a uma classe específica. Afinal de contas, aquilo valia, e valia muito naquele tempo. Eu imagino Potifar indo comprar algum perfume para sua esposa, alguma especiaria para sua casa. E de repente, na sua compra, ele vai avistar José. Avista José em meio às especiarias, avista José em meio ao bálsamo, ferido, semblante cabisbaixo, entristecido. E Potifar se agrada daquele moço e decide levar ele. A cara era de escravo, o semblante era de escravo, o comportamento era de escravo. Só que sobre ele havia um bálsamo, um perfume e um cheiro. Eu falei, repito, alguém já entendeu e deu glória. Só usava-se perfume uma parte seleta da sociedade: reis, príncipes, sacerdotes, governadores. E aqui o céu já estava aplicando uma espécie de sátira, de piada, para quem gosta de Bíblia e para quem gosta do agir profético de Deus. Por que, pregador? Porque a cara era de escravo, o semblante era de escravo, o comportamento era de escravo, mas o cheiro já era de governador.
pecador. Oh, glória ao nome do Senhor, oh, glória ao nome do Senhor. Há quem diga, e a Bíblia revela isso, que enquanto nós adoramos ao Senhor aqui, Ele vai receber a nossa adoração, não apenas pelo barulho que fizemos, mas também Ele recebe a nossa adoração como cheiro suave, como cheiro suave nas suas narinas. Por isso aqui na horizontal, enquanto a gente adora, a gente produz barulho de adoração, barulho de glória a Deus e aleluia, mas aquilo que está sendo feito aqui, lá no céu, está sendo subido como cheiro suave. O Senhor está cheirando, o Senhor está gostando daquilo que está sendo feito aqui. Por isso aqui na horizontal, as pessoas podem olhar para mim e para você como mero escravo, como meras pessoas, produtos de uma sociedade corrompida, mas enquanto eu e você adoramos aqui, enquanto eu e você glorificamos o nome do Senhor aqui, Ele está recebendo a nossa adoração como cheiro suave. Ele olha para a terra, Ele olha para esse culto que está acontecendo aqui, e está declarando e dizendo: a cara é de pecador, o semblante é de mais um na sociedade, mas o cheiro dessa adoração é de governador, é de alguém que carrega sonhos e promessas, é de alguém que carrega lindos chamados do céu. Por isso deixa eu ser profeta para nós aquecer isso aqui. Enquanto você adora o Senhor nessa noite, enquanto a tua boca se abre, enquanto o teu coração se abre, enquanto as tuas mãos se levantam para adorar o nome do Senhor nessa noite, Ele está mudando o decreto da tua vida, Ele está mudando o rumo da tua história. Tem renovo de Deus aqui, tem uma nova sentença do céu aqui, tem um novo nome para você, e quem acredita confirma dando glória ao nome do Senhor. José vai para a casa de Potifar como escravo. Você conhece a história. Ele então vai servir ali com êxito, com méritos. Só que a esposa de Potifar, ela vai se agradar de José, ao ponto de querer trair o seu marido com aquele rapaz, com aquele menino. Só que o texto vai dizer que José decide honrar ao Senhor, decide ser fiel a Deus, ao ponto de não entrar no caminho daquela mulher, não dar ouvidos à petição daquela mulher. E nesse contexto, diz a Bíblia que a mulher vai arrancar a vestimenta de José, vai rasgar a sua vestimenta, e ela vai gritar, vai abrir a sua boca com grande voz e gritar. Isso aqui mexeu comigo, sabe por quê? Pensa só um negócio, mastiga a mensagem. José é alguém que ele vai constantemente ser usado por Deus e ouvir a voz do Senhor, seja em sonhos ou interpretação de sonhos. José vai sonhar na casa do seu pai. José vai interpretar sonhos tanto na prisão como no palácio. E José vai ver o cumprimento dos seus sonhos dentro do palácio de Faraó. Só que tem um lugar que o José não sonha e não interpreta sonhos. Tem um lugar que o José não vai ouvir a voz do Senhor por intermédio de sonhos, mas também não vai ser usado por Deus para interpretar sonhos. E sabe que lugar é esse? É na casa de Potifar. Só que enquanto Deus faz silêncio naquele ambiente de processo, enquanto Deus faz silêncio na casa de Potifar, diz o texto, eu acabei de falar, que a mulher rasga a vestimenta de José e ela grita. Ela decide abrir a sua boca e gritar para todo mundo ouvir. Daí sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Que o momento que mais adquirimos comunhão com Deus é justamente no momento que Ele decide fazer silêncio. Como assim, pregador? Me explique isso aqui. Imagina comigo a cena. Isso foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu quero trazer ao teu. Você já viu, chega agora final do ano, as festas de família, Natal, virada do ano. Eu não sei como é que é na sua família, mas na família, principalmente de parte de mãe, todo ano nasce umas 10 crianças lá. É criança para todo lado. E quando chega a festa, aquela criançada toda, tem aquela cena que ela é clichê, ela é clássica. Pega a criança nos seus primeiros aninhos de vida, dando os primeiros passos, e solta ela no chão.
e está todo mundo querendo dar um colo, querendo dar um carinho, querendo dar um cheiro. Daí vai o tio e chama a criança. Vai a tia, estende a mão e chama a criança. Vai o primo e tenta dar um abraço na criança. E para tentar comover ela, incentivar, todo mundo oferece alguma coisa. Vem com a tia lá na rua passear. Vem com o tio, que o tio tem bala. Vem com o primo ver o cachorro. Todo mundo oferece alguma coisa para tentar cativar o olhar da criança e trazê-la para o seu colo. Só que naquele ambiente em que está todo mundo chamando a atenção dela. Você já viu? Você lembra da cena? Naquele ambiente que está todo mundo tentando trazer ela para perto. Está o pai e a mãe em completo silêncio. A criança olha para um tio, olha para outra tia, olha para tudo que está oferecendo, e ela corre desesperadamente para o colo do pai. E a gente acha a graça e diz: que bonitinho, que lindo. Envergonhada, ela bota a cabeça no peito do pai e não quer sair dali. O Jardel, que tem 2 filhas, está rindo e concordando, porque é verdade. Porque por mais que ela não tenha real e total entendimento, ela sabe que aquele é seu pai, que aquela é sua mãe, que foi aquele ou aquela que gerou, que deu a vida. Ela sabe que o lugar de conforto, de amor e de afago é só no colo do pai e no colo da mãe. Por isso o mundo pode gritar o que for, a esposa de Potifar pode gritar o que for, o mundo pode nos oferecer o que for, e Deus pode estar em completo silêncio nesse ambiente de crise, de processo que você está passando. Mas fica tranquilo, nessa noite o Espírito Santo está blindando a tua mente. Oh glória, eu sinto Deus nessa palavra. O Espírito Santo está blindando os teus ouvidos, porque não há grito do mundo, não há nada que o mundo possa oferecer que vai te desviar do caminho, do foco e da promessa. Você vai correr para o colo do teu pai. Oh, Rabai, decalaia, sob nobre nébia, sai, eu sinto graça nisso aqui. O pai está de braços abertos, e mesmo em silêncio, nesse ambiente de crise, você entende que ele é teu pai, ele te gerou, e a potente destra do teu pai, ela está estendida sobre a tua vida. A mulher grita. José não tem voz nem vez. Ele então é levado para dentro de uma prisão. Estágio final da sua história. De filho para escravo. De escravo para presidiário. Sem qualquer perspectiva de vida. Mas dentro da prisão diz o texto, isso aqui eu gosto, isso aqui me faz dar glória, que tem um copeiro e um padeiro, e ambos têm sonhos. José sonha na casa do pai. José interpreta sonho dentro da prisão. José interpreta e vive sonhos dentro do palácio. Daí sabe o que Jesus falou para mim? Que não existe ambiente propício para sonhar. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Eu repito para te entender da glória. Não existe ambiente propício para sonhar e viver as promessas do Senhor. No palácio você sonha, na casa do pai você sonha, mas também nesse ambiente de prisão, nesse ambiente de crise, nesse ambiente de medo, tem sonho e tem cumprimento de promessa para a tua vida. José vai interpretar os sonhos. Isso aqui mexe demais comigo, porque José interpreta o sonho do copeiro, do padeiro, e mais à frente o sonho de Faraó. José foi o primeiro a sonhar. Só que ele vai ver o copeiro tendo o seu sonho realizado, o padeiro tendo o seu sonho realizado, e por último Faraó tendo o seu sonho realizado. Sabe por quê? Porque Deus nunca, e guarda isso no seu coração, posta lá no Insta e me marca, Deus nunca vai te fazer cumprir um sonho, uma promessa, sem antes te dar inteligência e maturidade, para ver os outros sonhando depois do que você, e realizando depois do que você, ou melhor dizendo, primeiro do que você. José vai aprender a ter maturidade dentro da prisão. José vai aprender a ser maduro nesse ambiente de processo.
Porque Deus estava preparando e moldando ele para algo muito maior. Ele sonha, José interpreta o sonho. E conforme ele interpretou, acontece. O padeiro é morto, o copeiro é exaltado e colocado novamente na sua posição. Só que o tempo passa. José fica como que esquecido dentro daquela prisão. Só que um dia Faraó sonhou. Ele fica encabulado com aquele sonho, com dúvidas. Chama todos os intérpretes, os feiticeiros que estavam ali no Egito. E ninguém teve capacidade de interpretar aquele sonho. De repente, o copeiro se lembrou de José. E decidiu declarar sobre a história daquele menino que interpretava sonho, que ele conheceu estando dentro da prisão. Aí Faraó então decide chamar ele. E aqui é uma virada de história. Porque pense bem, se qualquer outra pessoa dentro do Egito tivesse sonhado, nada teria acontecido. Porque só Faraó tinha poder de tirar o menino José de dentro da prisão. Sabe por quê? Porque Deus não dá sonho para pessoas erradas. Oh, glória! Deus não dá projeto para pessoas erradas. Deus não dá chamado para pessoas erradas. José nunca pediu para sonhar. Faraó nunca pediu para sonhar. Tudo aquilo era um plano arquitetado pelo céu. Aquilo que sonhamos muitas vezes não realizamos, mas aquilo que o céu nos permite sonhar, fique tranquilo, porque Ele também vai permitir viver. E aqui eu prego profetizando e profetizo pregando para quem acredita que o céu está aberto aqui, para quem trouxe glória a Deus e aleluia. Se Deus te permitiu sonhar, se Deus te permitiu pensar, se Deus te permitiu programar esse sonho, esse projeto, fica tranquilo, Ele vai se encarregar, oh glória, em cumprir esse sonho, em cumprir essa promessa. Eu não sei se é a salvação de uma casa, eu não sei se é a restauração de um casamento, eu não sei se é uma faculdade que se inicia neste próximo ano, eu não sei se é um ministério que você decide realizar, mas fica tranquilo, o céu não dá sonhos para pessoas erradas. Se Ele te escolheu, se Ele te possibilitou sonhar, então fica tranquilo, vai ter cumprimento de promessa, vai ter cumprimento de sonhos, vai ter cumprimento de projetos celestiais. E quem acredita nisso confirma dando glória ao nome do Senhor. Abre a tua boca, libere uma palavra de adoração em si. José então vai ser chamado. E diz o texto, nós lemos aqui, que quando José é chamado por um dos guardas egípcios, ele vai liberar uma declaração, uma frase de ordenança. Isso aqui fala muito comigo, porque o texto vai dizer que ele adentra a cova, o cárcere de José. E ele declara: José, muda a tua vestimenta, faz a tua barba, se barbeia, porque o faraó, o rei do Egito, está te chamando e está chamando agora. Queridos, nada do que está na Bíblia, e guarde isso na sua mente, está por estar. Tudo na Bíblia Sagrada tem um propósito, tem um apontamento. E eu lendo o texto fui instigado a pesquisar, a entender por que José teve que se barbear para sair da prisão e pisar os pés no palácio. Segundo a tradição dos egípcios, eles sofrem o luto de uma maneira diferente da nossa. Nós sofremos o luto aqui chorando, colocando vestes pretas, indo para um velório. Em outros países eles fazem festa. Cada lugar tem um jeito. Agora no Egito, o jeito de sofrer o luto é cultural. Se dá pelo crescimento dos pelos da face, barba, cabelo, sobrancelha. Você sabe disso. Os egípcios, eles tinham a face totalmente raspada
depilada. Eles não tinham nem pelos na cabeça, nem pelos sobre a face, tanto homens como mulheres. E eles intitulavam os judeus, os hebreus, como um povo piolhento, porque na cabeça deles o cabelo era símbolo de relaxamento. Portanto, quando eles sofriam uma grande perca, o luto, eles deixavam então os pelos crescerem da face. E quem observava o egípcio com cabelo ou com barba, logo entendia: está sofrendo luto, está sofrendo uma fase difícil e complicada da vida. Agora, quando o luto passava, quando ele fechava a porta do luto e ia viver uma nova história, ele então voltava à prática de se depilar e raspar toda a face. Por isso, quando o guarda egípcio entra dentro da prisão, dentro do cárcere, ele olha para José e libera uma ordem. E essa ordem se torna em uma profecia, em uma promessa. E qual é a ordem, pregador? Ô José, faz a barba, tira a vestimenta e o semblante do luto. Por que, guarda egípcio? Porque essa prisão que tu tanto chorou aqui, esse ambiente de processo que tu tanto chorou aqui, esse contexto e tempo de crise que tu tanto chorou, tu está sendo retirado daqui para nunca mais voltar. Deixa eu ser profeta para finalizar isso aqui, profetizando, e estou recebendo e dando glória. O Espírito Santo de Deus ministra hoje de forma audível ao teu coração. Nesta noite não vai ter ninguém, nem inferno, nem família, nem trabalho, nem pessoas, nem quem quiser que seja, que vai poder tirar, rasgar ou lançar fora. Deus está te entregando algo do céu. Deus está te entregando algo especial. Deus está te entregando algo celestial. E aquilo que vem do céu, da mão, da boca do Todo-Poderoso, ninguém vai anular, ninguém vai rasgar, ninguém vai lançar fora. É do céu e é teu. É do céu e é teu. José recebe a túnica. José recebe o cumprimento da promessa. Daí diz o texto que todo o povo do Egito, e eu encerro aqui porque eu quero orar por você, enquanto o carro de José passava, se curvaram e se ajoelharam. José sonhou com feixes, com astros, que simbolizavam a sua casa. Só que quando a promessa se cumpriu, não foi só dentro da sua casa. Todo o Egito teve que olhar, se prostrar e contemplar que aquele que era escravo, que aquele que era preso, que aquele que foi condenado, era o novo governador do Egito. Aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que o céu está preparando para você, pode ficar tranquilo, que é muito maior do que você pensou, sonhou ou almejou. Deus está entregando coisa nova para você. E deixa eu ser um pouco ousado aqui, isso aqui é para a gente mesmo, é para corajoso, porque hoje estava um dia propício para praia, para férias, e não tem problema nenhum em tirar férias, com todo respeito, mas férias da igreja a gente não tira, né? Coisa boa é estar na casa do Senhor. Eu não troco isso aqui por nada nem por ninguém. O melhor lugar é na casa do Senhor. Por isso, através do teu esforço, da tua dedicação, o Senhor tem uma nova túnica para você nessa noite. Oh glória, oh glória. O Senhor tem coisa nova para você nessa noite. Anote isso na tua agenda, anote aí isso na tábua do teu coração. Guarde essa noite, porque ela é uma noite de mudança de rota, é uma noite de mudança de rumo. Você que acredita nisso, se coloque de pé junto comigo. Glória. O nosso conjunto, se possível, vocês são uma bênção. Deixa Deus usar vocês para louvar o nome do Senhor. Enquanto Ele se prepara, eu quero orar por você. Nós vamos clamar ao Senhor aqui. Eu falei, não me canso de dizer isso, é noite de mudança de vida, de mudança de rota. Deus sabe dos teus processos, Deus sabe das suas feridas, mas Ele também sabe daquilo que Ele está entregando para você aqui.
essa aplicação ela não é minha, é de um amigo pregador, mas ela fala comigo. Depois do cumprimento da promessa, diz a Bíblia que os irmãos de José, através da fome que estava no mundo naquele tempo, vão até o Egito buscar comida. E eles vão justamente ao encontro de José. Quando José olha para ele, José conhece, ao ponto de sair daquele ambiente e chorar. Só que quando os irmãos olham para José, eles não conhecem José. José conhece os seus irmãos, mas os seus irmãos não o conhecem. Sabe por quê? Porque o único que havia passado por um processo ali foi José, não seus irmãos. O que você está querendo dizer com isso, pregador? Que o milagre de Deus vai ser tão grande, o cumprimento da promessa vai ser tão grande, que até quando te olharem, não vão reconhecer. Vai estar diferente, semblante diferente, rosto diferente, comportamento diferente. Sabe por quê? Porque por mais dolorido que seja o processo, Ele está te moldando. Ele está te tirando dessa cara de hebreu escravo e está te colocando em uma cara, em um semblante de governador, de alguém que carrega um sonho, um chamado e uma promessa. O tempo ainda me permite, eu quero orar por você. Eu quero clamar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu coração. Enquanto eles louvam, eu te convido a rapidamente sair do teu lugar e correr aqui para o altar. Nós estamos encerrando o ano de 2024, mas as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, elas não se encerraram. E Deus é tão tremendo que Ele não precisa, por mais que goste, de culto da virada para mudar a tua história. Deus não precisa das tuas metas estabelecidas. Deus não precisa da tua força de vontade. Ele pode fazer isso no dia 29. Ele pode fazer isso em um culto que você nem imaginaria que Ele faria. Sai do teu lugar, sonhador. Corre para a ponta do altar. Tem mudança de vida, tem mudança de cativeiro, tem mudança de história para você.